Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reunião online da nossa igreja. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown, Miami. Nossa reunião hoje será muito especial, porque nós estamos começando uma nova série de mensagens que eu estou chamando de Aventuras Espirituais, uma viagem rumo ao desconhecido. Que nome estranho, pastor? Tá bem da cabeça? Bem, é que eu estava pensando em armação ilimitada quando eu veio esse nome, então agora já era. Para ser sincero, eu escolhi Aventuras Espirituais porque nós estamos vivendo um período meio chato e cansativo, emocional, físico e espiritualmente, não é verdade? E se isso for verdade, como eu acredito que é, significa que nós estamos cansados de ouvir falar em quarentena, cloroquina, uso de máscaras, políticos brigando, e nós aqui ficando agoniados, né? Nós estamos preocupados com o futuro, preocupados com as contas, com os planos para o futuro, enfim, é estresse atrás de estresse. E é nesses momentos que nós precisamos de um renovo, de um gás novo. É nessa hora que pensar em entrar numa aventura nos faz bem. E efetivamente, para nós que acreditamos em Deus e na espiritualidade, reabastecer o tanque dessa nossa espiritualidade se torna essencial para a gente atravessar essa tempestade chamada 2020. Se você está nos assistindo e não acredita em Deus, mas tem curiosidade sobre o que chamamos de espiritualidade, fica aí com a gente. Vai ser legal. Nessa série Aventuras Espirituais, nós vamos falar sobre diferentes maneiras com que nós podemos alimentar o nosso espírito e dar um gás na nossa vida espiritual. E o melhor de tudo, nós sabemos que ao final dessa aventura, nós estaremos diferentes, motivados e motivadas, mas nós não podemos dizer exatamente qual será o resultado. Porque o que Deus fará é uma surpresa para nós, porque Ele é soberano, Ele não pode ser manipulado, Ele não segue fórmulas, né? Mas nós sabemos que Ele é um Deus amoroso, que Ele quer o nosso bem, Ele quer se relacionar com a gente. Então Ele vai fazer o melhor para a gente nessa jornada. Em resumo, nós vamos explorar as ferramentas que estão à nossa disposição para nós conhecermos mais a Deus. E aqui alguns avisos rápidos. Devido ao aumento de número dos casos na Flórida, nosso plano de retomada das atividades estão suspensos. Repetindo, nossa igreja vai continuar com as reuniões exclusivamente online, enquanto o número de infectados não diminuir consideravelmente. Como alternativa, eu sugiro que vocês busquem familiares ou pessoas próximas para assistir essa reunião online juntos e depois, quem sabe, bater um papo sobre a pregação, enfim, reclamar do pastor, coisa do tipo. Mas não mais de 6 pessoas, tá bom? Tem que manter o isolamento social, usar máscaras, por favor. E obviamente não se sinta assim, com vergonha de dizer não para as pessoas. Se você não quer, acabou. Beleza? Vamos orar? Deus de graça, amor e bondade, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor, e pela tua presença. Nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Senhor, pelas nossas fraquezas. E nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui diante de Ti, junto com os nossos irmãos, através da rede, Senhor, podendo Te louvar, Te engrandecer e aprender mais de Ti. Nós entregamos tudo que nós somos, Senhor, tudo que nos preocupa, todas as nossas frustrações, todas as nossas alegrias, Senhor, todos os momentos que nós aprendemos e que nos fazem tão bem, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de viver e aprender dia a dia, Senhor, com os nossos erros também, Pai. Em nome de Jesus, nós rogamos, Senhor, que Tu tenhas misericórdia das pessoas que têm sofrido por problemas financeiros, por problemas de saúde, Senhor, por problemas de depressão. Em nome de Jesus, toca, Senhor, e provê, Senhor, venha prover o que eles estão precisando para superar esse momento de crise, Senhor, que eles estão vivendo. Eu te peço em especial, Senhor, que Tu tome conta, Senhor, e renove as forças, o ânimo, Senhor, e a esperança, Senhor, daqueles que trabalham no âmbito da saúde, estão aí na linha de frente combatendo, Senhor, essa epidemia, essa pandemia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia que eles, no momento de desespero, Senhor, que venham encontrar ânimo, Senhor, e renovo, Senhor, através de Ti, Senhor. Envia, coloca pessoas, Senhor, em situações para que eles possam
ouvir a Tua voz, Senhor, e renovar o ânimo, em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos porque podemos confiar em Ti, podemos confiar no Teu amor, podemos confiar na Tua direção, e por isso nós fazemos tudo o que fazemos e apresentamos essa reunião para Ti, Senhor. Apresentamos diante de Ti, pedimos que Tu venhas a abençoar as nossas vidas, venha nos transformar, venha transformar outras pessoas, Senhor, e que assim possamos, através da rede, transmitir da Tua graça e do Teu amor, Senhor. Ajuda-nos a trilhar esse caminho, Senhor, e crescermos, Senhor, na fé, crescermos em graça, crescermos em sabedoria, Pai. Fica conosco, recebe, Senhor, nossos louvores, recebe nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar louvando e adorando ao nome do Senhor, amém? Aleluia. Vamos nos humilhar e prostrar diante aos pés do Senhor. Aleluia. Neste lugar Tu és real, Senhor. Em todo lugar o Senhor és real, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Vamos declarar todos neste lugar. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Todos neste lugar, neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Bendito és Tu, Senhor. Tu és a nossa fonte, Jesus. Tu és o rio. A minha fonte é o Teu amor. Minha colheita é o Teu amor. Minha herança é o Teu amor.
esperança. Somente Tu és Jesus. Aleluia. Ei, Deus. Aleluia. Oi, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre oração. Você sabe o que significa oração? Não? Tudo bem, eu vou explicar. Oração é quando a gente separa um momento para conversar com Deus. Muitas pessoas separam um tempo para agradecer a Deus pela comida, outras já acordam agradecendo a Deus pelo dia, contando como vai ser o dia, se eles vão para a escola, para o trabalho, ou se eles vão ficar em casa. Outros pedem proteção, enfim, são muitas as formas e muitos os motivos que as pessoas têm para conversar com Deus. Você conversa com Deus? Nem todo mundo conversa com Deus. Tem gente que não sabe orar, tem gente que tem medo de orar, tem gente que dorme no meio da oração. Bem, a Bíblia nos ensina que tinha um menino chamado Samuel, e ele era só uma criança quando Deus chamou ele pelo nome enquanto ele dormia. Imagina só! Você está dormindo, aí você ouviu uma voz chamando o seu nome. Ele escutou, Samuel, Samuel. E aí ele acordou achando que o profeta Eli, que cuidava dele, que estivesse chamando por ele. Samuel foi até Eli, acordou Eli, mas ele falou, eu não te chamei, vai dormir. Samuel pegou no sono e de novo ele ouviu uma voz dizendo, Samuel, Samuel. E de novo Samuel achou que o profeta Eli estava chamando pelo seu nome. Ele respondeu, menino, deixa eu dormir, eu não te chamei, volta para sua cama. Samuel voltou a dormir e pela terceira vez ele ouviu uma voz dizendo, Samuel, Samuel. E de novo ele foi até o profeta Eli e falou, eu estou aqui, você me chamou de novo? Dessa vez ele entendeu que era Deus que estava chamando Samuel pelo nome, para conversar com ele. Então ele disse, volta para sua cama e se você ouvir essa voz te chamar de novo, você vai responder, fala Senhor, que o teu servo te ouve. Então Deus o chamou novamente, Samuel respondeu e Deus falou com Samuel. Já pensou que legal seria se você pudesse escutar Deus te chamando pelo seu nome? Se isso acontecer, você me avisa e me conta tudo, tá bom? O mais legal é que eu e você e seus pais e todo mundo pode chamar Deus pelo nome e conversar com Ele, seja para agradecer pela comida ou para contar como foi o dia. O importante é a gente sempre se lembrar de conversar com Deus, porque Ele gosta muito de ouvir a nossa voz falando com Ele. Vamos orar? Obrigada, Deus, porque podemos conversar. Fala comigo. Me ensina a ouvir a Tua voz. Obrigada pela minha família. Obrigada pelos meus amigos. Obrigada por Jesus. E no nome dele oramos. Amém. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse, esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou, pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu, mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse,
Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou. Meu pai, se for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Palavra do Senhor. Como eu disse na abertura da reunião, hoje nós estamos começando a série de mensagens Aventuras Espirituais, uma viagem ao desconhecido. Essa série é um convite, para que a gente possa mergulhar de cabeça no mundo espiritual, buscando conhecer a Deus mais profundamente. Eu também disse que nós não podemos afirmar qual vai ser o resultado, o destino final, porque Deus é quem vai promover essas mudanças reais nessa nossa vida espiritual, e nós acreditamos que Deus é soberano, que Ele não se deixa manipular. Então não tem palavra mágica para conseguir favor. Mas toda viagem requer de nós algum nível de planejamento e de itens essenciais. Se você for viajar de carro, você vai checar as condições do pneu, o nível de gasolina, se vai levar alguma comida, você vai procurar algum lugar para descansar, algum lugar para usar banheiro, todas essas coisas. Numa viagem no mundo espiritual, nós também temos alguns itens essenciais, algumas ferramentas que são os meios pelos quais nós experimentamos e viajamos no mundo espiritual. Alguns chamam essas ferramentas de meios de graça ou disciplinas espirituais. E eu vou justamente falar sobre essas disciplinas espirituais nessa série, essas ferramentas essenciais. A primeira delas é a oração, que a gente vai conversar hoje. Nós vamos definir o conceito de oração e ver alguns exemplos bíblicos relacionados a esse tema, e o que nós não vamos fazer. Nós não vamos te dar uma receita de como orar, de como conquistar o melhor emprego, ou de como ficar rico através da oração. E nada desse tipo. Tá? Isso aqui não é uma mensagem de autoajuda, isso é uma reflexão sobre a oração, sobre as óticas bíblicas, a ótica da história e da experiência humana. Tudo isso em aproximadamente 15 minutos. Ué, qual o desafio? Falar sobre oração de uma maneira que te estimule a investir o seu tempo em oração pessoal e familiar. Por quê? Porque nós não queremos que você seja aquele cínico que tem meia dúzia de conceitos na cabeça, mas que não pratica nada, que não faz por onde. E depois ainda por cima reclama, fala mal de Deus e da igreja do pastor. Tipo aquela pessoa que diz que quer emagrecer, mas não faz nada para efetivamente emagrecer. Não, então, é aquele papo, irmão. Você tem que o quê? Aquela coisa, a gente já conversou disso antes, Acho que eu te mandei um artigo do nutricionista. E isso, então, demora 21 dias para o corpo se acostumar. 21 dias. Tem que fazer um esforcinho extra. 21 dias. Acordar cedo, faz a caminhada, faz os alongamentos, porque a gente fica muito sentado na quarentena, Então, coluna prejudica. E a alimentação. A mudança na alimentação é essencial. 21 dias. Depois de 21 dias, o corpo acostuma. Aí vai no automático. Entendeu? Nada, irmão. Sempre às horas. Toda hora que precisar, é só ligar que a gente dá dicas boas pra você. Falou? Isso aí. Richard Foster é um autor cristão clássico na área de crescimento espiritual. Em Celebração da Disciplina, uma referência mundial nessa área, ele começa com a seguinte frase: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. E ele ainda diz que a doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual da nossa geração. Por quê? Porque nós nos acostumamos a satisfazer as nossas necessidades através do consumo. Quem é que já falou, tô com fome de sorvete hoje, tô com fome de chocolate? Eu já. E qual era a mensagem implícita? É que nós temos que comprar um sorvete de chocolate, porque não tem em casa. Nós nos acostumamos a querer alguma coisa, se nós tivermos dinheiro,
nós vamos ali rapidinho e saciamos essa vontade, compramos aquilo que nós queremos. Sextou, ou seja, chega de trabalho, vamos curtir. Nesse contexto, pensar em orar, jejuar, meditar nas escrituras não tem o menor apelo. A oração não é doce, não é temperada e não tem cheiro. Investir em algo sem saber se vamos ganhar alguma coisa com isso não é estimulante. Outro problema é que ninguém nos ensina a orar. Ou a gente só imita alguém que a gente gosta, ou a gente imita as orações da Bíblia. E se você reparar, não tem muito ensino na Bíblia sobre como orar, jejuar e meditar. Sabe por quê? Porque essas disciplinas espirituais eram parte do dia a dia das pessoas. A vida das pessoas era centrada na fé que elas tinham. E elas eram ensinadas em casa, desde cedo, a criar hábitos espirituais. Não era preciso escrever livros ou ter aulas sobre como orar. Orar era um hábito. Jejuar era um hábito. E essa é a primeira dica. Nós temos que investir tempo e criar o hábito de orar. Qual o perigo? Cair na monotonia. Qual o outro problema? Se você não sabe orar, você vai desistir rapidinho. E como orar se você não sabe orar? Bem, pensa comigo. Como nós ensinamos uma criança a falar? Com palavras simples e com repetição. Então, que tal a gente começar orando os salmos? Lembra que eu disse na série Jornada pelos Salmos que os salmos são poesias, canções e orações? Então, começa assim. Jesus aprendeu a orar assim. Aproveita e começa a dialogar com o salmo. Se o salmo diz: ó Deus, tu és o meu Deus, em quem confio, em quem espero. E aí você começa a orar essas palavras sem fé, você vai perceber que aquelas palavras não representam o seu interior. Aí é nesse momento que você tem a oportunidade de se confessar e dizer para Deus: Deus, eu quero que tu sejas o meu Deus, eu quero confiar em ti, eu quero esperar em ti, mas eu não consigo. E conversa com Deus. No momento que você faz isso, aquela oração que foi escrita milhares de anos atrás passa a ser sua. Ela passa a ter a tua digital. Tem gente que acha que orar palavras já escritas é mera repetição, é reza, como dizem aí. E tem muito crente, desculpa aqui, mas infantil, que diz que quem reza é católico e quem ora é evangélico. Com todo respeito aos cristãos de todas as denominações e ao seu direito de pensar diferente de mim, eu digo primeiramente que Jesus e os apóstolos cresceram orando palavras escritas, repetindo orações que não eram deles. Inclusive, muitas mensagens de Jesus, inclusive no texto de hoje, existem citações da lei, dos profetas e dos salmos. Repetição pode ser uma bênção. A repetição que é apropriada se torna sua, ela se torna sua verdade, ela é uma bênção. Por que eu digo isso? Porque nós somos preconceituosos e por isso nós rejeitamos aquilo que é diferente. Nós também conhecemos canções e frases e ditados que são tão bons que eles se tornam parte da nossa identidade. E se eu posso ser ultra sincero e não convencional aqui, eu vou te convidar a fazer um exercício. Fecha os teus olhos por um minuto. É sério, fecha os teus olhos aí. Eu vou cantar um trecho de uma música aqui, conhecida. Tá pronto? Fechou o olho mesmo? Tá pronto? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Sinceramente, o que você sente quando você ouve ou canta essa música? Você consegue ouvir e não cantar? Essa música é um clássico brasileiro. Eu só sei esse trecho. E quem me conhece sabe muito bem que eu não gosto, me perdoe aí, mas eu não gosto de samba, pagode nem de funk. Nunca gostei. Mas esse é um refrão de um samba. Esse refrão mexe comigo, porque a vida é difícil. Mas se a gente tiver uma atitude correta, a gente encontra beleza na vida. A gente encontra ânimo para continuar. A gente não desiste de tentar. O brasileiro não desiste nunca. Da mesma maneira, existem orações que são muito profundas, que basta ouvirmos ou lermos, e o nosso espírito se levantará
a presença de Deus. Sabe, em 2015, eu fui a um congresso de líderes em Ohio. E o momento que mais me marcou no final de semana inteiro foi quando um pastor episcopal, que é quase católico, nos convidou a orar as palavras que estavam escritas no boletim. Ele lia uma frase e a gente lia outra frase em resposta. Fiquei todo arrepiado, foi assim, eu fiquei com vontade de me ajoelhar, sabe, de realmente me abrir, de me derramar diante de Deus. E a oração era assim, você deve conhecer. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Meu amigo e minha amiga, se você conseguir se apropriar dessas palavras que eram de Francisco de Assis e orar de coração para Deus, você acredita mesmo que será só uma repetição? Claro que não. Se você realmente desejar e pedir ser um instrumento de paz, Deus vai te fazer um instrumento de paz. Ou seja, não é o formato nem a etiqueta que você coloca embaixo que determina o que é uma oração, ou se a oração vai ser aceita ou não por Deus. Pode repetir as palavras dos outros sim, pode ler os salmos. Sabe, não é chamar de oração ou reza que vai fazer diferença não. A diferença é a verdade com que você fala com Deus. Independente de ser espontaneamente ou palavras repetidas. O texto de hoje nos deixa muito claro tudo isso. Jesus, depois da última ceia, depois de avisar que ele seria traído, ele sabia que ele ia ser traído, ele foi orar. E ali ele está tão desesperado, ele está com tanto medo, que ele ora dizendo, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Sim, ele disse depois, mas seja feita a tua vontade. Mas ele demonstrou todo o seu medo ao pedir que, se fosse possível, que Deus afastasse aquela situação dele, porque ele não queria dor. Essa foi a oração mais humana de Jesus. E ele estava dizendo, se tiver outro jeito, me livra. Quantas vezes nós passamos por isso, estamos tão angustiados, que tudo que nós conseguimos falar é Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu não consigo entender porque existem líderes religiosos que diminuem o valor de uma oração desse tipo. Tem gente que acha que se você questionar Deus numa oração, que Deus vai te castigar, que você tem que orar só assim ou assado, senão Deus não vai te ouvir, ou a oração não vai dar certo. Querido e querida, Deus não se deixa manipular. Não tem essa essa coisa de oração que dá certo e oração que não dá certo. A oração que não dá certo é a oração falsa. A oração sincera, seja como for que você ore, ela é aceita por Deus. E no fim das contas, Ele é soberano. Então Ele vai responder de acordo com a perfeição e soberania dEle. Ou seja, até que nós vimos 3 coisas fundamentais sobre oração. Primeiro, a importância de se tornar um hábito nas nossas vidas. A importância da sinceridade nas nossas orações. E que 3, Deus não é manipulável. Portanto, não existem palavras mágicas que vão fazer Deus responder às nossas orações. Nós temos o direito de expor tudo que está no nosso coração, seja bonitinho ou não. Sabe? E Deus vai responder de acordo com a vontade dEle. Tá? Eu separei aqui 3 trechos bíblicos para te mostrar que Deus não vai te matar, nem te castigar, se você discordar dEle, né? Em oração. Calma. Começa a reclamar não. Escuta, depois você reclama. Tá? Em Gênesis 18, Deus diz para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E aí olha só o que Abraão diz para Deus de acordo com o texto bíblico. Diz assim, exterminarás tantos os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim, os exterminarás e não pouparás por causa deles? Não creio que farei tais coisas, destruir o justo com o perverso. Afinal, estareis tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não fareis isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Abraão manda, veja bem para Deus. Espera aí. E começa a argumentar com Deus sobre a necessidade de ser justo. Queridos e queridas, Abraão está dizendo para Deus como ser justo. Olha aí.
Deus teria aniquilado Abraão se Deus fosse essa coisa horrível que falam por aí. Moisés faz a mesma coisa no capítulo 32 de Êxodo. Né? Porém, ele tentou apaziguar o Senhor, que Deus ia castigar lá por causa do bezerro de ouro. Moisés fala, por que tu estás tão irado com o teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem o Deus deles os resgatou com má intenção para exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado a tua ira ardente, arrepende-te quando há esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre o teu povo. Moisés falando para Deus se arrepender. E no segundo livro de Crônicas, o rei Josafá, no capítulo 20, governava Judá, ele recebe a notícia que 3 nações vizinhas tinham se reunido e formado um exército para invadir suas terras e acabar com seu reinado. Olha um trechinho da oração dele, capítulo 20, versículo 10 a 12. Ele diz assim: agora vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e Seir, no monte Seir. Tu não permitiste que os nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que tu nos deste como herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Josafá também reclama que Deus não deixou os antepassados dele matarem esses 3 povos. Ele está dizendo, tá vendo? Agora eles estão vindo aqui para acabar com a gente. Ele pede para que Deus os castigue. E finalmente ele veste as sandálias da humildade e confessa dizendo que nós não temos força para lutar com eles. E nós não sabemos o que fazer. Mas nós esperamos o socorro que vem de ti. Está falando, Deus, deu ruim, babou geral, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Essa seria a versão 2020 do suburbano carioca. E Deus respondeu a todos esses 3. Ele não os destruiu. Sabe? Eu não entendo porque continuam dizendo que a gente tem que orar assim ou assado, senão Deus não responde. Eu repito, se as suas palavras são sinceras e honestas para Deus, Ele recebe e responde. Sejam as suas palavras ou uma palavra escrita, ou um salmo, ou uma canção, se vem do teu coração, Deus escuta. Porque afinal de contas, a oração é um diálogo. A partir do momento que você obriga uma oração a ser A, B ou C, e somente A, B ou C, a oração se torna lei, se torna obrigação, se torna um instrumento de opressão e não de relacionamento entre a pessoa e Deus. A oração é o nosso canal de comunicação direta com Deus. É o combustível mais essencial para a nossa viagem espiritual. Então eu te digo, pode orar de olho aberto, pastor? Pode. Pode orar deitado? Pode, mas cuidado para não dormir. Pode orar de pé? Pode também. Pode fazer lista de pedidos para não esquecer? Pode também. A forma não é essencial. O único elemento essencial eu diria que é a honestidade. Até a oração mal criada, pirracenta, Deus ouve. Né? Porque o que Deus quer é ter um relacionamento com a gente. Ele quer ser pai, quer ser amigo, quer ser conselheiro, professor, criador, consolador. Ele quer fazer parte das nossas vidas. E é por isso que em Apocalipse 3, versículo 20, está escrito assim: preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Oração é diálogo, é um instrumento, é a ferramenta para desenvolver o nosso relacionamento com Deus. É um hábito necessário e prazeroso, como comer uma refeição com os nossos amigos. Como dissemos antes, não há muitas lições sobre como orar, nem macetes para conseguir favor divino no texto bíblico, por 2 razões. Primeiro, porque oração era um hábito cultural, não era necessário escrever sobre isso. Segundo, porque Deus não é manipulável, Ele é misericordioso e amoroso. E por isso que às vezes Ele nos responde exatamente como nós gostaríamos. Mas é também por isso, porque Ele é soberano e misericordioso, que às vezes Ele não nos responde como nós gostaríamos. Então essa semana eu quero te convidar a criar esse hábito de oração. Né? O hábito da oração sincera.
Seja na sala, no quarto, no banheiro ou na rua, não importa. Dedique ao menos 2 momentos do seu dia para orar a Deus. Como se você estivesse tomando um cafezinho com seu amigo ou com sua amiga. E também, 2 vezes na semana, ore com seus familiares, se você mora com seus familiares. Sabe, depois de 21 dias, o corpo se acostuma com a dieta nova. Vamos alimentar o nosso espírito intencionalmente, ok? E se você tiver uma experiência interessante com Deus, relacionado a essa nova prática de oração, se quiser compartilhar com a gente, faz contato comigo através do e-mail aqui na tela, tá bom? Quem sabe um dia você possa compartilhar essa história aqui para todos nós, tá combinado? Então tá aí, cafezinho com Deus 2 vezes ao dia e com a família 2 vezes por semana. É só uma sugestão, óbvio. Se virar obrigação, vira lei, vira opressão. E meu objetivo aqui é te guiar nessa viagem rumo ao desconhecido. É te estimular a crescer na fé e no conhecimento do Deus vivo. Beleza? Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana muitíssimo. Oi, pessoal. Obrigado por assistir Isso, a nossa reunião. a nossa reunião. Muito bem! Mais uma vez eu quero te agradecer por participar aqui da nossa reunião de adoração e eu espero que Deus tenha falado com você, tenha falado com o seu coração. A gente se vê aqui semana que vem, tá? Dá um like aí, comenta, compartilha o vídeo para que seus amigos e familiares possam também assistir, tá bom? E se você se empolgar muito, convida um grupinho de até 6 pessoas para assistir de novo e comentar e conversar sobre esse tema oração, tá? Sempre mantendo o distanciamento social usando máscaras, ok? Que a graça, o amor e o diálogo honesto e direto com Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam realidades constantes na sua vida, hoje e sempre. Amém.